Fim de semana muito intenso. Ontem tivemos um momento muito especial com a ordenação ao diaconato do Flávio e da Kátia, do Glaucio e da Adriana. Hoje de manhã conversamos um pouquinho sobre alguns dos rumos da nossa igreja, pelo menos os rumos que nós já temos trilhado e queremos trilhar. E hoje no culto eu quero basicamente tratar um texto muito curto, porque eu tenho observado que hoje há muitos modelos de igreja. Quando eu dou aula de eclesiologia aqui ou no seminário, para os novos membros da igreja, eu menciono alguns dos modelos que existem, mas o que acontece é que há uma carência muito grande nessa diversidade de modelos de igrejas efetivamente bíblicas. O que eu estou dizendo? As pessoas querem igrejas de acordo com suas preferências, aquilo que elas valorizam, mas não necessariamente têm a compreensão do que deveria ser a essência de uma igreja realmente bíblica. As pessoas avaliam a igreja, às vezes, por conta da estrutura física, não que seja desprezível a estrutura física, mas a igreja não é a qualidade do banco que você senta, a qualidade do som, a qualidade da imagem, se tem estacionamento, se tem cafezinho. Igreja não é isso. As pessoas avaliam a igreja também com base nas suas próprias emoções. Eu vou naquela igreja porque eu gosto, eu me sinto bem. E a medida de uma igreja não se torna a escritura, mas o sentir individual. Aliás, muitas igrejas com propostas extremamente individualistas hoje e esquecem que igreja é uma comunidade. Eu já vi pessoas avaliando igreja por causa da beleza dos membros. Aqui na nossa, só a beleza dos pastores. Mas, certo, Ives, né? Mas eu já vi falando, eu vou naquela igreja, só tem gente bonita. Enfim, muitos dos elementos de avaliação de igreja das pessoas são critérios absolutamente equivocados. E eu escolhi um texto que fala basicamente sobre o que se espera de uma igreja, quais são os modelos, quais são os elementos que efetivamente revelam que é uma igreja. E André, não está funcionando. Tá? Agora está. Ali não está funcionando, mas aí é outro problema. Serginho, tem que trocar isso daqui, tá? Não vou conseguir ver nada aqui hoje. Tá bom? Está todo verde aqui o monitor. E eu quero trabalhar esses modelos mais bíblicos de igreja, a partir de um texto que é bem curto e que nos traz 3 analogias do que é uma igreja verdadeiramente bíblica. Vou pedir que você abra comigo o texto de Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Está aí na sua tela. 2, 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Eu vou ler esse texto com os irmãos, mas mantenha o seu texto aberto, porque depois eu vou ler o contexto. Perfeito, resolveu, hein, Gabriel? É isso aí, hein? Olha aí, a nova geração resolvendo, hein? Fez aquele famoso esquema desliga e liga, e funciona, né? Efésios 2, 19 a 22. Já pode trabalhar com TI, viu? Já está habilitado já, né? Efésios 2, versículos 19 a 22. Texto que diz assim, ele começa com um portanto. Por isso que eu vou precisar ler o contexto já. Ele começa com um portanto. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas, observe aqui, concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, no Senhor, vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Esse é um texto cujo contexto, veja, o texto não usa a palavra igreja, não usa. Mas quando você observa o contexto é sobre esse povo que Deus chamou, sendo um povo constituído de judeus e de gentios, e que agora é igreja. Então veja comigo o contexto, eu quero ler a partir do versículo 11, para você perceber a lógica do argumento de Paulo, até ele chegar a esse portanto. Então isso está na Bíblia de vocês, não vai ser projetado. Quero mostrar que Paulo está dizendo o seguinte, olha, há um grupo de pessoas agora em que os que não eram judeus, eles foram acrescentados.
e ao serem acrescentados, nós temos essas três analogias que vocês vão ver no texto aqui, versículo 11, que é um outro portanto. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios. Gentio é quem não é judeu, por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Vocês, gentios, não tinham esperança, não conheciam a Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com os dois em um corpo, por meio da cruz, que é a igreja, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Longe, gentios, perto, judeus. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E agora vem então, portanto, vocês já não são estrangeiros e forasteiros. Falando agora para os gentios, e aí vem então esse portanto. Dois povos completamente diferentes, judeus que tinham a lei, que praticavam a lei, gentios que viviam como pagãos. E agora Deus pega esses dois povos, esses dois grupos, e coloca num corpo só, que é a igreja. Assim, Paulo, então, ele vai usar agora três analogias neste texto que mostram para a gente o que é esse novo corpo em que os gentios são acrescentados. E a primeira analogia está aqui no versículo 19, quando ele diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos. E a primeira analogia do que é a identidade da igreja, a primeira analogia é a analogia da cidadania, dos cidadãos. O que Paulo está dizendo é que agora, nesse corpo, a igreja é a nossa pátria e a nossa própria identidade. Há um certo sentido, turma, em que na Escritura nós somos estrangeiros e peregrinos. A 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 diz assim: amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vos abstenham dos desejos carnais. Pedro, um outro apóstolo, usa a mesma expressão estrangeiros e forasteiros, ou peregrinos, para se dizer o seguinte, que neste mundo, nas coisas ali de fora, a gente é como um estrangeiro. Agora Paulo, quando pensa na igreja, está pensando o seguinte: se para o mundo nós somos estrangeiros, na igreja não. A igreja é a nossa pátria. A igreja é o nosso povo. A igreja é a nossa cultura. A igreja é o nosso local e grupo de pertencimento. É isso que nós somos, cidadãos. Eu uso a expressão cidadão. A ideia de cidadania aqui vem do conceito grego, né, de pertencer a uma civilização, a ter um conjunto de valores, ter um ambiente cultural, um ambiente político, um ambiente, de certa forma, religioso ao qual nós pertencemos. E Paulo está dizendo o seguinte: nós que somos gentios, não estamos mais perdidos nesse mundo. Nós encontramos um grupo, uma pátria, um certo conjunto de pessoas e de valores que compõem a nossa identidade, a nossa cidadania. E é interessante que ele não usa só o termo cidadania, ele usa o termo concidadão. Ou seja, assim como os judeus que creem, já pertenciam a esse grupo de Deus, os gentios são acrescentados a esse mesmo grupo e somos tão cidadãos quanto eles. Se eu achar na minha mala ali, eu esqueci de pegar, está lá. Eu tenho um passaporte, eu trouxe, talvez o João consiga achar ali.
Se tiver, ele pega para mim. Eu trouxe um passaporte. Eu tenho duas nacionalidades. Sabiam disso? Vocês sabiam que eu tenho duas nacionalidades? Sabiam? Primeira brasileira, nasci no Brasil. Alguém sabe que eu tenho uma segunda nacionalidade? Sabiam disso? Olha para mim aí, qual que vocês acham que é? Vamos lá. Não sou chinês. Libanês. Tenho ascendência libanesa, mas não tenho nacionalidade libanesa. Achou aí, filhão? Vermelhinho o passaporte. Português. Ora, pois. Tenho nacionalidade portuguesa. Não achar, tá tudo bem. E olha como pobre é azarado, né? Pobre não é azarado? Impressionante. Esse passaporte português que o João não está achando, esse daí que eu trouxe é o vencido, tá? Eu tenho um novo. A época que a gente viajou, eu e a Dani, a gente era missionário. A minha sogra é espanhola e a Dani tem nacionalidade espanhola. Sim, a gente é chique, não é? Mas sempre que a gente viajava, fomos para cá e para lá, aí a Dani... já foram, né, na Europa, que tem a fila cidadãos da União Europeia, na verdade do Acordo de Schengen, mas enfim, não interessa, é uma questão técnica. Mas cidadãos da União Europeia, essa é a fila. Fila toda limpinha, bonitinha e tal, né? E a minha fila era dos brasileiros, libaneses, aqui, ó. Pode ver, é minha foto, eu não falsifiquei o passaporte. Olha lá, tá aqui. Define a minha nacionalidade portuguesa. Sou cidadão português. E é interessante que a gente viajava e eu pegava aquela outra fila enorme, com um monte de gente, aí o pessoal era deportado, aquelas coisas. Passava, mas às vezes teve lugares que eu fui, que tinha que conversar, não sei, por causa da minha cara, não sei, né? Por 1 hora, até cadê seus documentos e tal, aquela coisa. Por causa do meu avô, nós conseguimos a nacionalidade portuguesa. E aí um dia chegou justamente este passaporte aqui. Depois de anos, então, voltamos para o Brasil, conseguimos a nacionalidade portuguesa. Sabe o que aconteceu? Desde que eu recebi esse passaporte aqui, eu nunca mais saí do Brasil. Mas seja como for, eu recebo lá em casa, vocês recebem negócio de votação. Assim que eu me cadastrei agora no consulado, que eu fui recentemente lá, eu recebi um papel da Receita Federal. Eu falei, já? Eu não tinha nem recebido o passaporte, já tinha lá, você foi inscrito no número tal aqui. Eu falei, já, se eu ganhar dinheiro em Portugal, né, que eu nunca fui, né, eu já tenho que pagar. Mas, ao mesmo tempo, eu recebo o papel de votação agora. Vou votar no meu vereador lá, no deputado que eu quiser, na União Europeia, porque agora eu tenho os direitos de um cidadão. Turma, nós recebemos um passaporte não físico. Nós recebemos, por meio do sangue de Jesus, uma nova cidadania, uma nacionalidade que, desculpa, é superior a essa nacionalidade, esses valores e a vida que nós temos aqui. E eu quero agora fazer uma aplicação para a nossa igreja, nesses aspectos. Turma, a nossa principal identidade não é ser brasileiro. A nossa principal identidade, ser brasileiro é importante. É importante, tem seu valor. A Bíblia fala no futuro, povo de todo tribo, língua e nação. Então, nós vamos manter algumas características da nossa brasilidade depois. Mas antes de sermos brasileiros, nós somos cidadãos dos céus, do reino de Deus. Somos da igreja. E eu falo isso até porque essa questão de cidadania é importante. Ano que vem tem eleição. E é interessante que eleição mostra aquelas pessoas que ainda não entenderam qual é a nossa principal cidadania. Porque há pessoas dentro da igreja dispostas, às vezes, a romper relações da nossa pátria, que é agora a igreja, por causa de situações de uma pátria bem inferior que é o Brasil. Nós, como igreja, temos que lembrar que, em primeiro lugar, nós somos concidadãos dos santos. Não temos mais uma cidadania de segundo nível, nós somos cidadãos dos céus. E essa é a primeira analogia que Paulo toca bem rapidinho, e porque ele toca rapidinho,
Eu também vou passar rapidinho aqui. Mas há uma segunda analogia do que é a igreja. E Paulo também só menciona en passant, ainda no versículo 19. Nós somos, portanto, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Segunda analogia que Paulo está falando agora para os gentios, que compõem a igreja, é que agora eles têm uma família. E olhando as expressões do Novo Testamento, em que a igreja é tratada como família, não aqui em Efésios 2, que Paulo só menciona. Quando você entende o que é família na Escritura, você entende que Paulo está provavelmente tendo a ideia de que são relacionamentos relevantes e são relacionamentos duradouros. Se a gente fosse só concidadãos, cidadãos da mesma pátria, já temos uma identidade, uma identificação. Mas Paulo dá um degrau a mais, um nível a mais. Mais do que cidadãos, nós somos a mesma família. Questão praticamente de sangue. Membros da família de Deus. Não é à toa que nós chamamos uns aos outros aqui de irmãos. Sabe quem que começou com essa história de irmãos? Jesus. Em Mateus capítulo 18, versículo 15, diz assim: se o teu irmão pecar. Primeira pessoa que começa a tratar aquele que é da igreja, e é a primeira vez que Jesus vai usar a palavra igreja, é nesse contexto. Fala, dize-o a igreja. Quando Jesus pensa em igreja, ele pensa numa relação familiar, irmão. Aliás, João, Paulo, são apóstolos que chamam alguns dos seus liderados de filhos. Ano passado nós pregamos aqui no Dia das Mães, Paulo chamando uma mulher, ela é como uma mãe para mim, lá no livro de Romanos. Quando, por exemplo, Paulo lembra do trato que deve acontecer dentro da igreja, se você quiser abrir comigo, 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 e 2. Quando Paulo fala como que são os relacionamentos na igreja, como que um pastor trata as pessoas na igreja, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, diz assim: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. E trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10, texto que nós pregamos recentemente aqui: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O que o texto está dizendo é que nós somos não só concidadãos, nós somos família. E eu fico admirado como isso, nos modelos de igreja, como isso se perdeu. Eu sempre conto a história para vocês do que aconteceu uma vez na loja, de duas pessoas da mesma igreja que não se conheciam, mas esquece essa história, eu vou contar uma que aconteceu na quinta-feira. Muito interessante. Na quinta-feira nós estávamos no velório, faleceu minha tia, irmã do meu pai, e eu estava com um familiar muito querido, e aí conversando com ele, longe ali de onde ia acontecer a cerimônia fúnebre, e aí chegou uma pessoa e falou: fulano, chegaram os pastores da sua igreja. Pastores da sua igreja. E esse familiar é dessa igreja há anos. Pastores, líderes da sua igreja chegaram. E como ele saiu para ir recebê-los, eu fui junto, que eu ia fazer a cerimônia fúnebre. E quando eu chego, aquele irmão, líder da igreja, chega para aquele membro da igreja de anos e fala: prazer, meu nome é fulano. Eu vim aqui prestar assistência fúnebre. Alguma coisa se perdeu nesse processo de família de Deus. Em muitos dos contextos em que as pessoas sequer se enxergam no culto. Alguma coisa se perdeu. Porque, ok, somos concidadãos, não preciso saber o nome de todo mundo, de outras igrejas, mas Paulo está falando para a igreja dos Efésios, a igreja que ele passou 2 anos e meio, e ele conhece um a um, ele fala: nós somos família. As pessoas não convivem mais em igreja. Tudo é filmagem, tudo é internet hoje. Uma frase
que eu diria marcou e para outros traumatizou a nossa igreja quando fizemos 10 anos. Que o Flávio disse, eu quero que meus filhos casem com as meninas aqui da igreja, né? Vocês lembram? Muitos lembram aqui. Qual que é a ideia dessa frase que é tão bonita? Eu quero meus filhos crescendo nesse contexto em que eu sei quem são as outras crianças, adolescentes e jovens, a ponto dessas que já são família, uma dessas moças ser uma opção de casamento para o meu filho e vice-versa. Nós somos igreja quando a gente sabe as dores uns dos outros e a gente chora com as dores uns dos outros. Nós somos igreja porque a gente deveria saber das vitórias e alegrias uns dos outros. E são com essas pessoas que eu deveria me alegrar. Por isso que dói muitas vezes quando alguns irmãos vão embora. Porque não é só um membro da igreja, é um irmão, ainda que seja temporário. Porque é família. Com todas as dificuldades eventuais que esse conviver em família traz. Pior ainda, quando nós vemos pessoas que, amando este mundo, decidem abandonar a própria família em Cristo. É como um filho que se perde, um irmão que se perde e que se vai. Essa semana tivemos uma experiência, uma semana muito intensa. Eu tive uma experiência com os irmãos do conselho, que foi absolutamente especial e libertadora para mim. Eu tinha pedido um palpite, entre aspas, técnico sobre determinada decisão da minha vida, que envolvia inclusive finanças. E eles deram o palpite técnico, mas falaram, a gente gostaria de falar mais do que simplesmente o palpite se pode ou não pode financeiramente. A gente gostaria de dar um palpite se isso é bom para você, para sua família e para a igreja. E eles falaram, e eu me senti tão amado por vocês. E foi tão de Deus aquilo. E estou tão em paz com o que foi dito, porque moldou minha decisão pessoal para os próximos anos. Por quê? Porque eles se colocaram como irmãos que se preocupam com outro irmão que estava tomando uma decisão que talvez não fosse a ideal na visão que eles trouxeram como irmãos em Cristo. E foi tão bonito para mim. Nós jogamos bola ontem, nós não. Alguns jogaram bola, os meninos jogaram bola ontem. Aprenderam uma boa lição, necessária, dura, de que o time de casados na igreja não pode ser pior do que só enfrentar os casados. E eles o que eu já imaginava, eles apanharam da outra igreja com um placar bem elástico. E assim, eu senti por eles, eu senti. Mas a minha preocupação não era o placar. A minha preocupação era como eles iam lidar com as questões, seja de ganhar, seja de perder. E foi tão bonitinho ver eles jogando como time. Porque é como se fossem primos, irmãos, jogando um pelo outro. E isso é construído, turma, a partir de um conceito bíblico de que igreja é família. E se você olhar essa molecadinha que estava lá ontem, eles estão crescendo juntos. Porque temos esse conceito de que igreja é a família de Deus. Aliás, em termos da nossa igreja, se você olhar o perfil, a faixa etária comum da nossa igreja, é mais ou menos a média, na minha idade, um pouco a mais, um pouco a menos. Tenho 48, eu sei que parece mais, né? Mas tem 48. Então, alguns são um pouquinho a mais, outros a menos. Aí temos os filhos e temos os pais. E se igreja significa conviver junto em relacionamentos que Deus estabeleceu e que são relevantes e duradouros, porque compõe uma comunidade que convive. Eu tenho pensado que, estando aqui em Atibaia, que é o que eu pretendo fazer pelas próximas décadas,
são com vocês que nós vamos envelhecer. Vocês já pensaram nisso? Porque assim, eu tenho observado, né, vendo meus pais e outros, né, que o envelhecimento é o momento das perdas. A gente perde a funcionalidade muitas vezes, no sentido de que não trabalha mais produtivamente como antes. O idoso, muitas vezes, ele vai perdendo seus contatos, vai perdendo seus relacionamentos, pessoas vão morrendo, pessoas vão se distanciando, perde sua força, perde sua memória. E é muito comum, em alguns contextos, os idosos ficarem mais isolados por causa dessas perdas. Mas eu fiquei pensando, falei, nossa, se a gente ficar os próximos 30, 35 anos, 35 eu chego a uns 83, né? É com vocês que eu vou jogar bocha. É melhor treinar já, né? Eu não gosto de perder. Eu vou lá com o meu andadorzinho e vou jogar bocha com você. Aí nós vamos ter equipe de dominó na igreja, fácil, né? Dominó não um conjunto, né? Só para deixar claro. Porque somos a família de Deus. Dá para até diminuir essas perdas. Nós vamos envelhecer com os nossos irmãos. Nossos filhos tendo casados, nossos netos, e a gente convivendo nesse ambiente, outros nos pastoreando, cuidando de nós, cuidando da nossa saúde, da nossa vida, talvez sustentando um ou outro, porque nós somos família de Deus. Mas falei que são 3 analogias, já passei 2, e eu quero terminar falando da última, que é a principal do texto, que é a analogia que está nos versículos 20 a 22, que é a analogia do edifício, mas mais especificamente do santuário, do templo de Deus. Versículos 20 a 21 dizem assim: edificados, então somos a família de Deus, membros dessa família, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo esse edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário. E a palavra usada aqui é para templo, santo dos santos. Um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados, construídos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E a última analogia, essa primeira é que agora como igreja temos uma cidadania, uma pátria. A segunda, que temos uma família, ou que somos uma família. A última analogia é que nós, como comunidade, somos um templo. Somos um santuário. O lugar que Deus habita. E quando eu falo de templo, não estou falando de prédio, pelo amor de Deus. Estou falando de pessoas. Nós temos a mesma nacionalidade, cidadão dos céus. Somos irmãos, pais, filhos. Mas somos também um santuário, um prédio espiritual, um edifício. Um daqueles que Deus habitava no passado. O que eu estou mencionando? No Antigo Testamento havia a figura primeiro do tabernáculo, que era uma tenda em que Deus exercia a sua presença de forma mais perceptível. Depois, com Salomão, foi construído o templo. Mais uma vez, um lugar em que a presença de Deus, que está em todos os lugares, no templo ela era mais percebida. E quando Salomão inaugura o templo, vem uma fumaça e fogo e tudo mais ali. E alguns comentaristas dizem que quando no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, aparecem línguas como de fogo sobre cada uma das pessoas, é uma referência de que agora a expressão principal da habitação de Deus não era mais um lugar, mas as pessoas, a igreja. Então, se com a inauguração do templo de Salomão houve fumaça, com a inauguração do templo pessoas, apareceu também um sinal visível para dizer que nós agora somos essa habitação. E agora, quando você olhar o texto, a gente fala da habitação, o crente como habitação individual. Mas neste texto, a habitação de Deus não é individual, ela é comunitária. Olha lá o versículo 22, para que vocês, para se tornarem, plural, morada de Deus por seu Espírito. A igreja, ela é por excelência
o lugar, as pessoas da igreja, a comunidade, é por excelência onde Deus habita. E como que a igreja, e olha como ela vai direcionando, o texto vai direcionando, essa igreja, essa comunidade, que é um santuário, ela precisa estar construída num alicerce. E esse alicerce tem que estar fincado numa pedra. Antigamente, quando se construía, não se usava tanta ferragem e tudo mais, muitas vezes o pessoal pegava uma pedra grande, quase que na montanha, pedra grande, fazia um furo e fazia o alicerce do que ia ser construído na pedra. O que o texto está dizendo é mais ou menos isso. Jesus é a pedra. Mas sobre Jesus foi construído um alicerce, um fundamento de apóstolos e profetas. E depois a igreja é construída em cima desse alicerce que está na pedra. O que eu estou dizendo aqui com vocês? Veja, apóstolos e profetas aqui é um resumo do que são as Escrituras. As Escrituras nos foram reveladas pelo ministério de apóstolos e profetas. E muito se fala aqui de que ele, especialmente apóstolos e profetas do Novo Testamento, que nos trouxeram a Escritura. Para que a igreja seja construída, é necessário que ela esteja alicerçada, fundamentada no ensino que vem da Escritura, que foi trazido por apóstolos e profetas. Porque é a Escritura que constrói a igreja. E como que esse processo funciona? Então, a igreja, ela é estabelecida com base no que os profetas e apóstolos nos revelaram, e ele vai dizer no qual o edifício é ajustado e cresce. E a ideia de crescer aqui pode ser um crescimento quantitativo, provavelmente não, mas pode ser. Mas seguramente é um crescimento de amadurecimento, porque esse mesmo tema vai voltar no capítulo 11, versículos 12, capítulo 4, versículos 11 e 12 em diante, e ele vai falar da igreja que amadurece. Então, quando ele fala de crescer, é de certa forma expandir, mas é junto. A igreja está amadurecendo, está ganhando corpo. Então vem a Escritura, a igreja amadurece e depois ela se expande. Talvez seja essa a lógica aqui. Irmãos, vocês não têm noção, agora que eu tenho saído um pouco mais aqui do nosso contexto, pregado aqui e ali, dando aula em trocentos lugares. Como grande parte das igrejas abandonaram esses elementos de alicerce na Escritura. Alicerce sendo usado para o amadurecimento. E depois o amadurecimento produzindo até expansão e crescimento. Porque o que as igrejas têm feito hoje? Elas estão focando só no crescimento. Em detrimento de usar a Escritura. Em detrimento de amadurecer a igreja. Só querem crescer, crescer, crescer. E para crescer, o que eles usam? Eu vou usar a Escritura. Crescimento via Escritura, ele é difícil. Ele é dolorido. Ele é confrontador. Crescimento via marketing de experiência é fácil. O que eu estou dizendo? Eu gosto muito de ir em show de música. Vocês gostam de show de música? Eu gosto. Ah, Marcão, nada? Muita gente. Ele gosta de uma coisa assim, no sofá, Netflix. Eu gosto muito de ir em show de música. Sempre que a gente pode, a gente vai aqui, a gente fica olhando lá. Quem que vai tocar? Shows de músicos crentes, não crentes. Desde que seja música boa. A gente gosta muito de ir. Me sinto muito bem. Chega na casa ali de espetáculo, aquela meia luz, e aí vem o foco. E a pessoa percebeu que você se sente bem nesse ambiente. O que eles fizeram? Transferiram para a igreja. Veja, cada igreja tem o seu esquema. Não é o nosso. O nosso é a igreja assim, que a gente se vê, que a gente lida com as questões, que a gente estuda o texto bíblico. Por quê? Porque há uma ideia de um modelo bíblico de uma igreja fundamentada na Escritura. Por exemplo, uma igreja fundamentada na Escritura, eu preciso praticar a música no ambiente em que as pessoas se vejam. Porque a ideia bíblica é que a gente amadureça, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Há uma ideia de comunidade participando entre nós. Eu preciso ter isso.
Eu não posso abrir mão disso. E se eu trago alguma referência de fora em que eu tenho que abrir mão desse entre vocês, eu tenho que rejeitar. Então, esse processo de fundamentado na Escritura, a igreja amadurece e depois a igreja cresce. O que somos e o que queremos ser como Igreja Batista da Trindade, que faz 19 anos, e se Deus permitir, que venham outros 19 e muito mais. Nós temos que lembrar quem nós somos, a nossa identidade, os nossos valores. Nós temos que lembrar que nós somos uma família, com todas as dificuldades que esse convívio familiar traz. Mas acima de tudo nós temos que lembrar que nós somos o santuário de Deus, e só faz sentido ter esse santuário se ele for fundamentado nas Escrituras. Porque a pior coisa que pode acontecer é as pessoas terem a mesma identidade, as pessoas se tratarem como família, mas os valores que estão nessa comunidade não são valores bíblicos. É assim que começa uma seita. O que eu quero afirmar aqui como aplicação para a gente voltar para as músicas aqui? Primeiro, compromisso com a palavra de Deus como fundamento das nossas decisões. Nós realmente cremos que as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Segundo, esses próximos anos, o compromisso com o amadurecimento da igreja. E ninguém amadurece só lidando com flores. Ou seja, lidar com as situações que nos são apresentadas, com a Escritura aberta. Isso é certo, isso não é, a gente vai por esse caminho, não vai por esse. Ah, mas assim perde gente. Tudo bem, mas quem fica amadurece. Compromisso com a proclamação. Nós queremos crescer, não tem problema com isso. Mas desde que as pessoas cresçam por conhecer o nosso Deus, de forma bíblica e compatível com a Escritura. E independente do tamanho que Deus nos dá, que hoje já dá bastante trabalho, é saber que nesse processo de crescer, amadurecer e expandir, de Escritura, amadurecer e expandir, independente do tamanho, esse lugar, esse grupo de pessoas, é o povo em que Deus habita. Cidadãos, família de Deus e templo de Deus. Isso é igreja e essa deve ser a nossa identidade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor tem cuidado de nós. E com todas as lutas que nós temos a percepção de que os modelos que nós precisamos adotar, eles, embora sejam culturalmente compatíveis, eles devem ser biblicamente fundamentados. Esse é o meu pedido, Senhor, que a nossa igreja tenha essa percepção das suas 3 identidades e analogias, de que nós somos todos de uma mesma cidadania, superior a desse mundo, que nós somos membros de uma mesma família, mas que como corpo, nós somos santuário do Deus vivo, e por isso nós temos que viver de acordo com as regras que o próprio Deus estabeleceu. Obrigado por isso, por esse tempo tão especial aqui, em nome de Jesus. Amém.